em ouvir todas essas colocações, porque vocês, como a gente está aqui, vocês têm mais perguntas do que propriamente caminhos, porque a gente está num caminho bem difícil mesmo, assim, tudo que tem acontecido e quanto mais conhecimento a gente toma de como o mundo é controlado, mais bate uma certa, sabe, um certo sufocamento. Enfim, o que eu queria que vocês comentassem é sobre, assim, desde dado todo esse movimento, esse levante popular que aconteceu o ano passado e que não morreu, por mais que tenha diminuído e se enraizado e que as pessoas tenham, enfim, desenvolvido novas formas de organizações, assembleias e tudo mais. Eu queria entender que vocês comentassem sobre práticas da sociedade civil de ação direta. Quando eu digo ação direta, eu não estou falando quebrar uma vidraça. Assim, eu acho que essa ação direta é totalmente válida dentro de um ambiente de revolta popular, mas assim de ações diretas da sociedade civil, sabe? A gente tem os dados dos proprietários do Brasil. O que a gente pode fazer com isso, sabe? Eu me sinto totalmente é, impotente vendo, li a reportagem do Adriano, me deu uma depressão profunda de falar assim, cara, que vontade de soltar uma bomba em cada uma dessas 4 filiais, assim, ou na casa do CEO de cada uma dessas empresas, mas não posso fazer isso, não quero fazer isso. Acredito numa certa democracia direta, que não é essa representativa que a gente está vivendo. Eu queria que vocês comentassem, assim, porque por exemplo, o Alexandre, pelo que eu entendi, eu não peguei a entrada, é do núcleo de terras da Defensoria Pública. Foi que eu conversando com advogados recentemente, eu soube que no governo do Garotinho ele já foi assim limado pela quase metade porque estava fazendo um trabalho de ação de regulamentação de terras muito grande, muito eficiente. Então estava sendo eficiente e cortaram a verba, sabe? Assim, eu sei que a gente está aqui discutindo um passo, mas eu queria que vocês comentassem na visão de vocês, cada um dentro da sua área de atuação, que a gente faz, assim, o que vocês acham que a gente pode fazer, enfim. Alguém mais tem? A gente pode fazer um bloco de 3 e aí a mesa responde. Eu queria agradecer a exposição da mesa. Eu acho que uma leitura muito perspicaz, prática e coerente e reflexiva do que está acontecendo. Vou fazer um pedido, não sei se vocês podem botar na rede interna que está tendo aqui esses PDFs, que eu acho que é uma coisa muito, muito rica, assim, e saudar o trabalho de todos, né? Agora, a questão eu venho de Curitiba, estou fazendo mestrado, e lá Curitiba tem o mito da cidade modelo, né? E daí, pegando as falas, me veio muitas coisas estão sendo implementadas novas aqui, tem lá há 30 anos, né? Só que diferente do Rio, pela questão geográfica, lá ainda tinha para onde expandir. E uma das coisas que gerou muito capital político para as classes políticas de lá é a questão da regularização fundiária feita pelo poder público ser capitalizado eleitoralmente, né? Então, por exemplo, hoje, lá no contexto, vou até pensar a questão eleitoral, os três grandes forças lá, principalmente a maior força, que é o PMDB, que é a esquerda do PT no Sul, que é uma coisa muito louca. O PMDB no Paraná é a esquerda do PT no Paraná. E o PT do Paraná é da ex-chefe da Casa Civil, da Gleice Hoffmann. O principal candidato que está com chances de se eleger de volta é um ex-advogado de regulamentação fundiária, né? Então vem uma questão disso. E a outra questão que aqui no Rio não é muito bem definido, acho que também pela topografia vocês podem corrigir depois, é a questão das estruturais. Lá é um lugar plano, então toda a estrutura da cidade são quadros estruturais, né? Também os mesmos nomes ali, os conglomerados, né? Que é compondo com os conglomerados locais, estruturaram essas vias de estruturar, que são 4, e em volta criaram não só condomínios, grandes prédios, toda a infraestrutura, inclusive do estado, é baseada nas estruturais. E tem o projeto da cidade modelo, que é 20% da cidade, e o resto não tem nada. Lá não tem nem calçada. Inclusive os bairros de subúrbio que viraram bairros de classe média, hoje não tem calçada e não tem asfalto. É uma coisa que o pessoal chama de antipó, que é tipo uma camada de piche que seca e em todo ano tem que trocar. E aí são tipo os pequenos empreiteiros, ou os filhos dos empreiteiros, estão mandando novas empreiteiras que tocam isso daí. Como vocês veem essa questão dessa relação promíscua do poder público com as empreiteiras? Que isso é uma coisa que se construiu uns 40, 50 anos.
como vê essa questão? E aqui no Rio de Janeiro, acho que tem toda uma rede de resistência que hoje está sendo criminalizada. Como você vê esse debate, tipo, querendo ou não, ninguém escapa às eleições, né? No plano eleitoral, assim, parece que não tem uma força, ou uma grande força, está tudo pulverizado, né? E é muito desigual, não é nem Davi e Golias, tipo, é uma coisa, a gente é menos que Davi contra o que se tem aí, né? E dessas coisas, pulverização. Fui no ato ontem, deu tipo 600 pessoas e 600 PMs, aqui no Rio de Janeiro, que é uma cidade que é agregar em atos de rua, assim. Como você vê essa questão, assim, num plano mais macro político, assim, de oposição a isso? Que nem o que o Pablo falou, né? Ter que subsidiar o PSDB para fazer um argumento para ter alguma coisa contra é o fim, né? Obrigado. Tem mais alguma colocação? Não? Quer ir pela ordem, assim, aí fazendo comentários e tal? Tem mais um? Laura. Tá. Bom, eu peguei só a última fala, mas eu acompanho bastante as palhas dos vários palestrantes. Então, o que eu fiquei curiosa é claro que na fala do Paulo, você diz de como é que isso acabou sendo uma orquestração dos vários níveis das instituições brasileiras, a partir dos três níveis de governo até a mídia e tudo. E agora, eu queria ver também, aproveitando do feito do João, eu não sei se o João Roberto talvez esteve na cúpula dos BRICS, e como é que você reporta isso dentro de um contexto macroeconômico, como é que o Brasil se coloca dentro deste modelo desenvolvista, e como é que, como dá para, na hora que o menino falou sobre o Curitiba, como é que é dentro do contexto das relações internacionais, como é que é evidente como é que a Copa do Mundo foi utilizada como um instrumento para não divulgar, mas para promover o Brasil dentro de um contexto econômico. Então, por exemplo, Curitiba é apresentado como um modelo de cidade para ser seguido em um panorama internacional. Então, em que sentido você vê esta relação? Claro que tem esta juntura, esta conexão, e como é que isso se expressa dentro de um contexto internacional? Me expressei malíssimo. Foi excelente, assim, essa palestra, eu gostei muito, inclusive, eu, assim, tendo em vista, assim, algumas coisas que eu presenciei, assim, desde quando teve a Eco 92, que ocorreu sempre o cerceamento do processo, sempre quando tinha um evento internacional que se discutiam qualquer coisa relativo, a população local, desde aquela época que eu presencio, sempre os direitos civis são sempre cerceados. Quando teve esse evento lá no Maracanã, aí no caso eu não participei diretamente do apoio à população, mas sim, se depois do período houve o cerceamento daquela região para para ajudar, assim, para fazer um salvaguarda dos animais. Agora você está vendo também outros processos relativos a assim, a derrubada lá, assim, esqueci o nome, da perimetral, que tem tem prédios que ocupados por populares, e provavelmente daquele prédio que tem lá próximo
onde você vai os ônibus para outros estados, da rodoviária Novo Rio, que também esse que antes era antiga, da CREA, que provavelmente também estará sobre ameaça de derrubada e expulsão dos familiares. Eu tenho uma pergunta. Como é que os grupos de defesa estão se mobilizando em relação a amparar essas pessoas para não dar só essa grana de ressarcimento? E dois, como é que no caso se está havendo o acompanhamento do Estado para esses demais casos que vão ocorrer ao longo da Copa e ocorrerão ao longo da Copa e irão ocorrer ao longo das Olimpíadas, se a cada momento que temos um evento internacional, a nossa liberdade é cerceada, será que no caso isso vai continuar a ter-se depois ou como é que vai ser? Se as pessoas não estão sendo informadas, será que no caso a Copa não serviu como pano de fundo para tampar aquilo que os seus governantes atualmente irão fazer ao longo do tempo, agora para mudar a regra do jogo? Pode começar, Vitor, com a resposta, e depois Alexandre, Pablo, João. Então, tentar fazer uma fala que passe um pouco por tudo, mas concentrando um pouco, enfim, nessa agenda que se coloca diante de toda a repressão que a gente viu na Copa, e muitas pessoas, a fala do Pablo tem a ver com isso também, assim, a gente está o tempo inteiro atualizando a leitura de conjuntura, porque, enfim, a gente está diante de um cenário bem dinâmico, as coisas estão o tempo inteiro se transformando, né? Eu estava dando uma passada de olhos nesse processo da Operação Firewall, essa que prendeu os ativistas aí há umas semanas atrás, e me chamou a atenção a mesma questão que chama a atenção a todo mundo, ou a quase todo mundo, é a incipiência das provas, das acusações, né? Como consegue produzir uma criminalidade tão instantânea assim, com argumentos tão furados, tão vazios, tão frágeis mesmo, né, no âmbito jurídico. E a gente conversando sobre isso aqui anteriormente, a gente meio que compreendeu que, de uma certa maneira, e acho que a fala do Pablo reforça isso, de uma certa maneira essa investida jurídica na repressão, ela acabou dando espaço a uma dinâmica muito mais eficiente, que foi a criminalização midiática, né? Todo o papel da mídia diante da repressão, diante do que aconteceu em todo esse período, e aí mesmo antes da Copa e tal, ele foi fundamental para definir esses acordos que vão ser mantidos, que vão ser atualizados e que vão ser qualificados ao longo dos próximos acontecimentos. Então, a adesão a essa repressão é uma adesão a esse conjunto de negócio que está colocado. Quando o João fala que a Globo está controlando os espaços culturais que estão sendo aplicados nessa nova cidade, isso dá à Globo uma responsabilidade, um compromisso de estar alinhada com esse projeto. Isso é uma adesão. Assim como as empreiteiras trabalham no esquema de rodízio ou no esquema de consórcio, isso é uma dinâmica de, olha, nós estamos aderindo a esse modelo de cidade, a esse projeto que se implementa, e estamos dispostos a fazer o que for preciso para que isso seja implementado. Então essa operação Firewall, ela tem muito desse
a repercussão que teve na mídia, toda essa narrativa as pessoas perguntam por que a Globo tem um processo, pessoas que não estão nem acompanhando direito os movimentos sociais ou a repressão, falavam assim, é um absurdo, né? A Globo tem um processo e o advogado de defesa não tem. Mas, no geral, a fala que mais repercute é assim, poxa, essa menina tão novinha e tão perigosa, ou então, poxa, gente tão qualificada, professores de institutos de pesquisa, de pós-graduação, de filosofia da UERJ, estão aí discutindo isso. Então, na verdade, o efeito disso, ele é quase que desnecessário a própria materialização jurídica da questão, porque esvazia-se as manifestações com isso, né? Tem uma leitura de que as pessoas estão em pânico de se falar ao telefone. Eu não consigo falar com as pessoas pelo telefone. Eu tentei ligar para algumas pessoas, e olha que não é nenhum terrorista, não, porque eu não falo com terroristas. Mas não é nenhum terrorista, não, mas as pessoas não se falam ao telefone, não trocam e-mail, não trocam mais uma mensagem de WhatsApp. E assim, e não é exagero. Nessa leitura do processo, você vê conversas ridículas, conversas normais das pessoas, conversas sobre pessoas que têm relações afetivas, que ficam, namoram, sendo enredadas numa organização criminosa sem nenhum fundamento. Então, eu acho que um pouco do serviço que pode ser extraído, um pouco da utilidade, digamos assim, se esse é o termo, de trabalhos como esse, é cada vez mais difícil analisar, porque isso que o João fala sobre a farra das empreiteiras, por mais que ele se valha de detalhes e toda essa estrutura dos controladores, e isso seja novo de uma certa maneira, isso, como o companheiro aqui falou, essa relação das empreiteiras como financiadoras de campanha, isso é amplamente sabido. A questão do loteamento da cidade, do uso da cidade e da divisão da exploração da cidade entre as obras, entre o uso de recursos, isso também não é nada novo. Antes mesmo disso tudo pipocar, esses vilões já estavam aí fazendo suas besteiras no Comperj, na Baía de Guanabara e na TKCSA, tudo isso já estava rolando, todas essas estruturas já estavam funcionando. Eu acho que o advento da Copa traz a dinâmica da espetacularização disso tudo. Então, a gente consegue constatar as violações de direito, a gente consegue constatar os interesses transnacionais por trás dessas violações, a gente consegue apontar os atores, ou seja, até os mais secretos do tipo a divisão antiterrorismo do Exército de Israel, que ninguém sabe, até essas coisas mais difíceis de serem acessadas, elas se tornam possíveis de serem descobertas, e tamanha a promiscuidade das relações. No entanto, na prática, a gente ainda não entendeu como que isso pode promover uma espécie de recuo na repressão. Então assim, eu acho que todas as perguntas que vieram para cá, elas vão continuar sendo devolvidas para lá, porque eu não consigo. As pessoas me falam muito, de que adianta entender que a UPP é uma espécie de filhinho mal ajeitado da ocupação, do encarceramento a céu aberto de Israel, da Palestina, da faixa de Gaza. Eu também não sei, assim. O que eu vejo é a história se repetindo, as estruturas se alastrando, os eventos internacionais servindo como uma agenda de expansão desses interesses. A Copa do Mundo e as Olimpíadas atendem a isso, é uma expansão. Olha, não por acaso, puxando a sardinha aqui para o nosso material, não por acaso Medellín é uma cidade que levanta a bandeira de vocação de eventos internacionais. Ou seja, tudo de ruim que a gente viveu, outras cidades estão dizendo, olha, nós também temos esse perfil, nós também somos internacional, nós também temos áreas degradadas e abandonadas para serem especuladas a bel prazer do interesse privado, nós também temos população aqui controlada nas favelas, segregada, com medo. Então, na verdade, esse cenário vulnerável à expoliação internacional, na verdade, um positivo de expansão dos investimentos, de uso e de exploração das cidades. Então, eu acho que o grande desafio que a gente tem, e a comunicação alternativa e os mídia ativistas, enfim, deveriam, se já não aderiram, deveriam
reconhecer o papel estratégico que tem, porque são justamente eles que, de alguma maneira, podem também fazer recortes nesse material e fazer ele deflagrar coisas como enfim, ações mais estratégicas por parte da ação direta, enfim, o que pode se extrair de ação direta, uma vez que você saiba que os modelos de controle são inspirados pelo exército de Israel, ou então, o que você pode fazer sabendo que a Odebrecht e as outras empreiteiras estão aí controlando tudo e estão financiando as campanhas? O que a gente pode fazer para muito além dessa ação direta criminalizada efetivamente? Eu também não sei. Então, eu acho que trazer essas informações e desvelar essas relações que eram meio obscuras é um passo. Agora, o que disso pode repercutir e como as pessoas, na ponta do processo lá da manifestação, de levantar as bandeiras, podem se levantar diante disso, para mim, o conteúdo é suficientemente convincente para que as pessoas se deem conta do problema que nós estamos diante. É um problema gravíssimo, um problema sério, um problema estrutural e sistemático. Então, enfim, como a gente vai repercutir isso e fazer isso deflagrar ações diretas nas ruas, no âmbito jurídico, no âmbito da denúncia, eu também estou querendo saber. Então, eu acho que é um pouco disso que se coloca aí, essa necessidade de decupar esse material para saber como ele pode ser usado. Pronto. Bom, perguntas difíceis, né? Mas eu vou um pouco tentar fazer alguns comentários assim bem provisórios mesmo, né? Primeiro, me preocupa a gente nessa tarefa de fazer uma analítica do poder, vamos dizer assim, exasperar o que pode o poder e esquecer também o que pode a resistência, o que pôde, o que a gente fez, o que a gente pode fazer também. Não é um otimismo ingênuo, mas enfim, para a gente não reduzir a nossa própria capacidade de criar, de produzir, né, e de enfrentar e de produzir situações novas. Então, o caso que eu trouxe hoje aqui, ele ficou marcado assim um pouco para mim, no sentido exatamente de que, claro, primeiro pela experiência de ter acompanhado de perto e tal, mas de ter conseguido acompanhar também a mudança que foi se produzindo assim ao longo do tempo, de 2009 para cá, e que chega em 2013, né, a essa explosão e tudo mais, no sentido da resistência de fato a processos desses de expropriação. Então, como eu falei, um caso que é totalmente desconhecido, que não havia uma articulação ainda que foi produzida depois, e depois saber conhecer a articulação que foi se criando aos poucos em 2010, 2011, 2012, por aí. Então, esse dispositivo que foi criado na metrópole do Rio de Janeiro, né, de resistência, isso me parece importante a gente ter essa noção. A resistência também como uma experiência subjetiva, no sentido de que a gente não deve olhar só para o ato como se fosse um momento ali da resistência e tal, mas como isso no Rio de Janeiro se espalhou em termos de subjetividade das pessoas. Eu acompanhei durante muito tempo os processos de inundação, deslizamento, aquelas chuvas de 2010 e tal, situação horrível, né? E as pessoas ficavam destruídas e apáticas, de fato, assim, não tinha uma... enfim, você tinha ali a preocupação de tentar salvar algumas vidas ou de tentar recompor um pouco a vida e as casas e tudo mais. E em 2013 você teve isso também, e além disso você teve pessoas, né, parando ruas e parando a cidade para dizer, ó, absurdo toda vez que chove, né, desabar, ou perder familiares e tudo mais, desabar as casas. Então essa experiência que não foi, que ninguém organizou isso, ninguém criou uma esfera de articulação para que no momento que, né, as pessoas ficassem desabrigadas, elas iriam lutar, iriam para a rua fazer bloqueio, ninguém organizou isso, se espalhou pela cidade como um todo como uma experiência de subjetividade mesmo, no sentido que você pode se afirmar politicamente na rua, que você pode lutar, que inclusive, né, que você vai encontrar outras pessoas que vão lutar também. Essa dimensão é uma dimensão que o poder não consegue controlar totalmente, né? Talvez a mídia tente exatamente dizer, olha, não faz isso que você vai estar articulado aí com black bloc, tráfico, isso, aquilo. Tenta desarticular um pouco essa cooperação dos afetos que rola, né, e que joga as pessoas para a luta, enfim, para a rua. Mas isso é uma operação sempre difícil de desarticular. A gente estava comentando aqui antes que existe um tracking aí nos telefones, né, que você liga, não é o grampo não, mas você recebe uma ligação e uma voz eletrônica pergunta se você concorda com a prisão da Sininho ou não. Quem é que está organizando isso? Quem é que está interessado em saber? Organizando, pagando,
né, uma empresa para fazer esse mapeamento das flutuações aí dos ânimos subjetivos para saber quem concorda ou não com a sinistra, porque eles estão preocupados também. Porque se exagerarem na dose, perdem legitimidade. Se perseguirem uma pessoa que eventualmente a população até não vê como terrorista, vê como uma jovem que está lutando por uma cidade melhor, eles estão sempre preocupados também com essa dimensão. E de fato, a cidade ainda apresenta os problemas, né, como foi colocado aqui, de um transporte, né, horrível, que você sofre, é torturado no transporte. Nossa, tudo isso que a gente já sabe, né? Emergência do hospital, isso continua aí. Né, e as pessoas continuam ainda tendo essa, quer dizer, disposição de lutar por uma cidade melhor. Então, a gente não pode, talvez, perder essa dimensão. Agora, de fato, me parece que houve um encerramento de um ciclo. De fato, com a Copa do Mundo, esse ciclo de 2013, até 2014. E que é preciso pensar talvez num novo ciclo, que não seja uma repetição fracassada. Tarde o temprano, acerca del muro, un man que nos vigila desde arriba lo hace duro. Discriminación, control, segregación, Palestina, Medellín, Rio de Janeiro em transmissão. Interconexão, Brasil, Colômbia, Palestina, unidos pela resistência. Banco imobiliário, Por las calles y callejones, por las lomas, los muros, los guetos, mujeres y hombres, la rabia del pueblo, el espíritu ancestral, malicia afro-indígena, resistência original, Madame Medellín, ou então Enilin, Rio de Janeiro, plim plim, a morte faz tim-tim, escuta la explosión que se estalla en la canción, Brasil, Colômbia, Palestina, revolution com. Una sola voz ecoa por el aire. Riot Boy Style. Uma só voz, Brasil, Colômbia, Palestina. El pueblo no se olvida. Una sola voz ecoa por el aire. PGP, Riot Boy Style. Uma só voz, Brasil, Colômbia, Palestina. El pueblo no se olvida. Jamás, jamás, no esqueceremos jamás. Como sacrifício, rosto encapuzado, swing e ragadon. Ataques são deuses de Payaban, Babilônia. São pedras que voam no céu da avenida. Trincheiras, barricadas, instintos, suicida. Molotovs, morteiros, pedaço de pau. O ódio no olhar e a mente criminal. O dano à propriedade, a desobediência civil. O efeito colateral do seu sistema servil. Vândalo terrorista, desajustado, delinquente. Por trás do seu discurso, ação direta, contundente, coerente. Insiste tipo um bicho voraz que não teme a ordem, choque ou bomba de gás. Uma sola voz ecoa por el aire. Riot Boy Style. Uma só voz, Brasil, Colômbia, Palestina. El pueblo no se olvida. Una sola voz ecoa por el aire. Riot Boy Style. Uma só voz, Brasil, Colômbia, Palestina. El pueblo no se olvida. E anche la difesa della terra come la difesa della vita derivino da bisogni che sono dentro alla nuova forma di organizzazione del lavoro. Somos laboratório de experiências de ocupação militarizada de artefatos, dispositivos bélicos. Jamás, jamás, no esqueceremos jamás. Jamás, jamás, no esqueceremos jamás. Então acho que isso é para a gente colocar publicamente. Eles tentam de fato criminalizar praticamente na relação com estão ali e tudo mais. Então isso tem que ficar bem claro e evidentemente essa estratégia né? O fato do trabalho que a OAB tem, advogados, né? Não só a OAB como instituição, mas principalmente os advogados, eles estão fazendo e para tentar também colocar essas questões
e no momento que eles mesmos foram grampeados, né? Isso é uma questão também importante para... Então, assim, a questão não é essa da grampeada, não. A questão é que a gente tem que, eu acho que, falar assim, publicamente o que está acontecendo em termos de direitos civis, como falou o Pablo. Agora, eu acho que na minha leitura sobre os direitos humanos, vamos dizer assim, se a gente pudesse ter uma leitura crítica dos direitos humanos nessa evolução histórica, eu acho que... Primeiro, eu acho que, se a gente for pegar historicamente, eu acho que a burguesia nunca de fato defendeu as liberdades civis. Porque a todo momento em que essas liberdades civis elas foram utilizadas como uma brecha para você questionar o poder dos proprietários, para você inventar novas formas de organização política por fora da representação, né, para você exatamente questionar, né, vamos dizer assim, a questão social, a dimensão da igualdade, a dimensão do trabalho. Sempre quando você tem esse nível de questionamento, você tem práticas de exceção que são colocadas em jogo, né? Isso é só ler o 18 Brumário, eu acho que é um livro belíssimo sobre esse momento, né? Quando você usa as liberdades civis como uma brecha para questionar o estatuto do trabalho, o estatuto social, dos proprietários, do poder político, você já começa a ver que a burguesia não defende tanto assim as liberdades civis como ela diz defender, né? E eu acho que outra riqueza do movimento de junho talvez tenha sido essa, conseguir conectar o uso da liberdade na sua dimensão social também, como cooperação social, questionando essas formas de expropriação da cidade contemporânea, questionando exatamente o estatuto hoje da exploração, o estatuto da expropriação, e ao mesmo tempo tentando criar dispositivos políticos novos, questionando a representação. Então, toda essa junção, né, essa leitura comum assim, dos direitos humanos, como essa grande articulação de questões ligadas à liberdade, à igualdade e a dispositivos políticos de resistência, que eu acho que cria-se, a gente não precisa chamar de revolução e tal, mas cria esse ambiente extremamente hostil para aqueles grupos que querem ver a liberdade de expressão como algo exercido lá individualmente, sem questionar, né, os alicerces fundamentais aí hoje do poder e tudo mais. Então isso também é uma herança rica, que é uma integralidade dos direitos humanos construída de baixo para cima, não de cima para baixo. Então, bom, acho que é isso, para também não me esforçar muito, mas continuo à disposição de dialogar. Não, só um comentário breve, assim, tinha um monte de coisa, não tenho resposta, tal, mas só o que fazer nessa situação especificamente a respeito das coisas que eu tinha comentado. Eu acho que a tarefa imediata, assim, agora é dar um não. Eu acho que é muito importante rejeitar, repelir e combater o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, mas não apenas no Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, Porto Alegre, Fortaleza, são as cidades onde eu sei que tem uns inquéritos e práticas absurdas de perseguição a manifestantes que vieram desde junho, mas que passaram também pelo movimento de crítica à Copa do Mundo. É preciso dizer, o cenário que está se desenhando agora é a gente ter muitos presos políticos. Muitos presos. Aqui, a primeira lista tinha 30, tem vários, tem 3 inquéritos aqui. Em São Paulo tem 3 inquéritos também. Tem uma lista lá no Rio Grande do Sul. Em Fortaleza já tinha um preso político e tem um monte de investigação também, orientado a professores. Belo Horizonte tem outro processo. Você tem uma determinação de restrição de ativistas que não podem sair lá do estado de Goiás também. Então, eu acho que a gente tem armado aí uma perspectiva, estão testando como a sociedade, como nós vamos reagir a essa suspensão de direitos. Se nós vamos aceitar, em parte, nós vamos repelir com violência e dizer não é? Ou se vai ser aceito. Se for aceito aqui, vai ser aceito em São Paulo, vai ser aceito no Rio Grande do Sul. E vocês imaginam a possibilidade da gente fechar com 100, com 200 presos políticos o ano de 2014. O que vai ser fazer política, o que vai ser participar de movimento social num contexto institucional onde você tem 200 presos políticos. A situação é bem grave e é necessário repelir, participar da rejeição a esses abusos que estão acontecendo nesse momento, porque a repercussão da nossa não reação é gravíssima. Adriano está pedindo para ser curto. Por um lado, se a gente chega e diz a agenda que nos resta, essa agenda dos direitos civis, aí realmente coloca a situação que nós estamos, né? Ou seja,
embora eu concorde plenamente, né, que a gente tem que seguir por aí, de defender. Mas aí é impressionante, né? Ou seja, o recuo, a dimensão recuada do que está colocado. Então, assim, sempre essa questão do que fazer e a questão da novidade ou não da dimensão do poder econômico. Eu acho, de fato, que nós vivemos uma novidade em termos do grau de concentração e, no caso brasileiro, a constituição de uma burguesia monopolista, efetivamente, e que está essa adesão, ela tá muito forte aqui. Ela está muito forte. Essa coerência, essa coesão dessa elite está muito forte. Ou seja, então não há brecha, não há fratura, vamos dizer, no pacto hegemônico, né? Esse papo PT, PSDB, neodesenvolvimentismo, isso é uma falácia total. Onde é que está a fratura no pacto político? Não está. Então, ou seja, há uma novidade do ponto de vista da economia política brasileira, né? Então, isso a gente tem que perceber para lidar com a realidade que estamos de frente, né? Eu sou otimista porque acho que a percepção sobre os males, e eu falei dessa forma um tanto coloquial demais, mas a putaria do poder econômico, ela está evidente hoje. Desde César se sabe disso, né? Agora, é igual traição, né? Não me conta como é que é. Não me conta detalhes. Você me traiu, beleza, tá. Vamos. Agora, se você me contar como é que foi, as pessoas estão sabendo como se dá. Então, isso é o meu otimismo, né? Eu acho que há uma contradição em curso. Eu continuo sendo marxista. Acho que o conflito entre relação de produção e força produtiva está colocado, porque imaginam força produtiva só como força material técnica. Força produtiva é isso aqui, é o comum, né? Propriedade intelectual. Isso é força produtiva. A compreensão sobre o nosso papel na sociedade é desenvolvimento das forças produtivas. E o choque em relação à apropriação privada da vida está colocado. Está colocado como um processo histórico. Eu sou hiper otimista com o processo histórico. Nenhum de nós vamos ver nada disso. Nós vamos sofrer muito, chorar muito, ou vamos nos entregar. Vamos ser cooptados. A coisa que a gente tem que fazer é coerência. Manter a coerência política, as últimas consequências, coerência. Isso é a coisa mais revolucionária que podemos ter existencialmente, coerência. Agora, do ponto de vista político, tem uma dimensão que se chama organização. O que fazer na decupagem que Vitor dizia, o pessoal do Comitê da Copa, que a gente participa também, ocupou o Odebrecht. Eu acho legal, importante. Mas só isso não basta, né? O PT, antes de chegar ao poder, a agenda do PT era a participação no Conselho Monetário Nacional. A gente participou de uma articulação para participar do BNDES, da discussão sobre a política do BNDES. Isso é fundamental. Força organizativa para incidir sobre os espaços ainda restantes do Estado, porque não é restantes, né? Porque esses espaços são absolutamente estratégicos para o poder econômico. Banco Central, BNDES, Ministério da Agricultura, né? Caixa Econômica, Banco do Brasil, esses são os lugares estratégicos. Então a gente tem que ter muita capacidade de organização para incidir sobre esses espaços. O PT propunha o Conselho Monetário Nacional, em 2001 ainda tinha essa proposição, recuou. A CUT também. Faz parte hoje do bloco, do poder, não há fratura. Então, há muito o que fazer, né, do ponto de vista organizativo. Então, só para um pouco partilhar de uma reflexão de como é que a gente faz, né? Porque aí você pega a agenda do PSOL, por exemplo, da Luciana Genro, né? É a agenda do PT inercialmente lá colocada, mas sem estofo político, sem processo atrás, sem base, sem organização, né? Porque a gente sabe as estruturas partidárias estão carcomidas na sua lógica personalista e tudo mais. Então, como é que faz? Organização. Que tipo de organização? Aí que está, eu acho que o problema, a dificuldade nossa. Como é que a gente constrói a organização, né? E também só um pé de página sobre a situação da criminalização, pegaram a espinha dorsal da FIP, né? O alvo era a FIP. Vamos deixar claro que havia um processo organizativo na FIP, eu não participo, mas havia um processo organizativo. Pegaram a FIP, a Frente Independente Popular. Esse era o alvo de todo o processo. O pessoal era o entorno. Quem pegava foi a FIP, né? Para desarticular a FIP. Não, dessa vez, mas da outra vez era a lógica de você abafar o povo. O Vitor foi preso, não sei quem foi preso. Agora,
Eles sofisticaram, foi para uma lógica de pegar uma organização que está se estruturando, foi para cima. Concordemos, discordemos das estratégias da FIP. Então, ou seja, a questão organizativa é uma questão chave para a gente, e eu acho que a gente tem que estar atento, né? Rapidamente, só para dizer também que em relação à relação histórica das empreiteiras, só para dizer também de uma iniciativa que o Mais Democracia está envolvido, que é um grupo chamado Mais Verdade, que a gente está trabalhando com a formação dos grupos econômicos durante a ditadura. E as empreiteiras, principalmente Andrade Gutierrez, Camargo Correia e Odebrecht, elas se forjam na ditadura. Elas são criadas antes, mas elas se forjam enquanto conglomerados, grupos, na ditadura, sendo a Camargo Correia uma auxiliar do regime, financiou tortura, financiou a Operação Oban e foi largamente financiada, favorecida, obras de Ponte Rio-Niterói, Itaipu, né? Projeto Carajás, ou seja, foram largamente favorecidas, estão aí as mesmas que, e aí várias outras que a gente também está investigando, as relações com a ditadura. Então, essa relação realmente vem de longe, só para dizer também que a gente está fazendo esse trabalho junto com o pessoal do Instituto de História, o IFIX, e o pessoal da UF também de História. Mas é isso, obrigado.